Olá a todos, sejam muito bem-vindos à websérie produzida pela Viter, Construção de Perfil de Solo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema extremamente relevante, construção de perfil de solo, devido ao aumento da produtividade dos agricultores brasileiros nesse tempo de seca. Dando início, eu gostaria de chamar o professor Dr. João Pasqualino para falar sobre o tema construção de perfil de solo. João é engenheiro agrônomo, especialista em finanças, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é coordenador técnico e de pesquisa do Comitê Estratégico de Soja Brasil, o CESB. Olá, João. É um prazer tê-lo conosco, né? Obrigado por ter aceitado o convite da Viter para falar sobre esse tema extremamente relevante hoje na agricultura brasileira. Marco, olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma honra falar sobre esse tema de tanta relevância para o Brasil, para o mercado agro como um todo, até mesmo para a gente aumentar a produtividade, manter a produtividade que a gente já vem construindo e mitigar efeitos adversos como que nós estamos passando e bem colocado por você, que é a questão da seca e todos os outros intempéries que acontecem no nosso sistema produtivo. Eu fico à disposição para compartilhar minha tela, até mesmo para a gente já ir direto ao assunto e automaticamente passar as informações de relevância para o nosso público. A gente é um tema extremamente atual pelo tempo de seca que a gente está vendo no Brasil, em vários estados, Paraná, MS, né? Então, a gente aguarda e é contigo aí, João. Obrigado novamente, Marco. Pessoal, então o tema hoje nosso é construção do perfil de solo. Então, é um tema bastante específico, contudo, muito complexo. Então, não alterando o conteúdo nosso, eu trouxe para vocês algumas termologias que fazem um sentido enorme dentro da nossa conversa e do nosso contexto hoje. Conceitos agronômicos para altos rendimentos. Então, eu não consigo construir perfil de solo sem trabalhar os fatores produtivos de uma forma conjunta e multidisciplinar, que é o que acontece hoje no nosso sistema produtivo. Então, conceitos agronômicos, o que de fato pesa dentro desse assunto e o que tem grande relevância para nós, para ampliarmos ou aumentarmos a nossa probabilidade de altos rendimentos dentro do nosso sistema produtivo. Existe uma logística bastante característica para, de fato, a gente chegar até o ponto de construir perfil de solo. E é o que nós vamos fazer exatamente agora. Essa logística, pessoal, ela começa em cima de um pilar específico, produtividade. A produtividade hoje ela está associada a uma linha de raciocínio e de estratégias e de ações dentro do sistema produtivo. Primeira dela nós temos que identificar o tamanho da oportunidade que nós temos, mas não é qualquer oportunidade, é a oportunidade produtiva. Até onde o meu sistema produtivo ou até onde o meu ambiente de produção nós vamos conseguir chegar em relação ao patamar produtivo. Porque existe tecnologia, existe o material genético, existe o manejo, existe todo o nosso know-how de conhecimento técnico e científico que vai nos permitir chegar até um determinado ponto. Mas se o ambiente não for propício para entregar a produtividade que nós gostaríamos, isso não vai acontecer de uma forma muito fácil. Então, nós temos que entender, de fato, o que nós temos em mãos e o tamanho da oportunidade, obviamente. Um segundo tópico é o grande start dentro desse contexto. O grande start está muito relacionado ao que eu preciso, de fato, voltar a minha atenção principal ou primordial dentro do meu sistema produtivo para eu começar a tomar as devidas ações e que sejam assertivas dentro do processo. Num terceiro momento é entender as lógicas. Por que entender as lógicas? Se eu sei o tamanho da oportunidade, até onde eu posso chegar, se eu sei o grande start, onde que eu tenho que começar e já me dá o direcionamento de onde que eu preciso ir. Então, entender a lógica do quê? A lógica do sistema produtivo. Para quem que a gente trabalha e como que isso vai ser construído. E um quarto e último ponto é por onde começar, que é uma consequência de todos os tópicos anteriores que vai me dar o direcionamento, o caminho correto para nós começarmos desde o primeiro momento ou primeira ação dentro do sistema produtivo, do problema mais grave dentro do nosso sistema, aí automaticamente eu vou corrigindo de forma gradativa. Tudo isso, pessoal, pensando sempre em sustentabilidade e rentabilidade. Notem que, ao longo da nossa conversa, eu muito pouco vou falar de tecnologias extremamente caras.
inviáveis para a gente introduzir dentro do sistema produtivo. Muito pelo contrário. Aqui a nossa conversa ela é mais voltada para práticas que estão tendo uma eficiência relativamente alta e não muito cara para o nosso sistema produtivo. Porque encarecer custo de produção não é a ótica da nossa conversa. Eu preciso hoje trabalhar conceitos e ações sustentáveis e rentáveis para dentro do sistema produtivo. Dentro do nosso primeiro tema, que é a oportunidade produtiva, eu trago para vocês, nesse primeiro momento, uma tabela que é exatamente o resumo ou o histórico de todos os anos safras do SESB, do Comitê Estratégico Soja Brasil, o qual eu trabalho. Aqui nós iniciamos os nossos trabalhos de auditorias em ambientes de produtividade em 2008 e 2009. Então, essa safra aqui nós já estamos indo completar o 13º ano de desafio. O que nós podemos destacar aqui dentro desse quadro? Na safra 2008 e 2009, nós já tivemos produtores que ultrapassaram a barreira das 80 sacas de soja por hectare. Esse número quer dizer alguma coisa para nós? Sim, primeiro quebra de paradigma. No ano de 2008 e 2009, não que nós não tínhamos materiais genéticos ou uma condição propícia para extrair produtividades como essa, é que até então nós não sabíamos que os nossos ambientes conseguiriam entregar com o que nós estávamos utilizando dentro do sistema produtivo, patamares produtivos como esse. Então, nós consideramos o quê? O primeiro quebra de paradigma. E quando nós pegamos esse número dessa pequena amostragem de produtores e comparamos com a média Brasil, que era, na época, 43,8 sacas de soja por hectare, nós podemos notar que tinham produtores produzindo mais que o dobro dos produtores convencionais ou dos produtores da média do Brasil. Então, automaticamente, a nossa oportunidade produtiva, ela começava a criar ou ganhar uma nova expectativa dentro desse cenário. Com o passar dos anos, safra, automaticamente novos produtores foram entrando dentro do desafio e nós fomos constatando produtividades muito maiores. Chegou na safra 2013 e 2014, todos os produtores top 10 do SESB ultrapassaram a barreira das 100 sacas de soja por hectare. E a partir desse momento, até a presente safra, esse número não baixou. Então, os top 10 automaticamente ultrapassando barreiras de 100 sacas de soja por hectare. Uma ótica que eu preciso chamar a atenção, pelo menos um ponto, é áreas acima de 90 sacas de soja por hectare. Então, no primeiro ano não tivemos nenhuma, e numa sequência de anos safras, nós chegamos aqui na safra passada com 277 áreas ou 277 ambientes de produção, produzindo acima de 90 sacas de soja por hectare. De fato, os produtores estão descobrindo o segredo das altas produtividades. E a pergunta inteligente dentro desse cenário é o que eles estão fazendo de diferente, ou pelo menos daquilo que eu estou fazendo hoje no meu sistema produtivo, que tem uma alta capacidade de entregar patamares produtivos maiores do que eu estou obtendo hoje. Dentro desse cenário, pessoal, nós estamos de uma forma muito ampla, né? Os top 10 do SESB comparando com uma média Brasil. Mas vamos pegar todos esses anos safras do SESB, vamos compilar dentro de regiões do Brasil e vamos trazer as médias para, de fato, a gente aumentar a representatividade desses números. Quando nós fizemos isso, o que podemos notar? No sul, no sudeste e no centro-oeste, as médias produtivas foram de 79,9 até 80,4 sacas de soja por hectare. Posso considerar aqui que entre centro-oeste, sudeste e sul, na média SESB, quase não tem diferença. O que desponta para nós? Nordeste com 85 sacas de soja por hectare de média produtiva e o norte com 70,3 sacas de soja por 70,3 sacas de soja por hectare, desculpe. O Nordeste e o Norte, nós temos que ter um ponto de atenção aqui, porque em relação a Centro-Oeste, Sudeste e Sul, nós temos uma menor participação. Então, a média Nordeste, por ser 85 sacas de soja por hectare, talvez seja para a gente ter uma menor representatividade, mas não tira a importância do número. O Nordeste, hoje, nós estamos tendo médias produtivas extremamente elevadas. E para manter essa média, automaticamente, muitos produtores extraindo produtividade dos seus campos ou ambientes de produção acima de 80 sacas de soja por hectare. E o norte, por ter um pouco mais de dificuldade dentro do processo e conhecermos um pouquinho menos esse ambiente, porque é uma nova fronteira agrícola do Brasil, nós estamos com patamares produtivos um pouquinho menores, mas mesmo assim um excelente número em relação ao que nós temos hoje. O que eu quero dizer? Quando nós pegamos esses números
média SESB, e comparamos com média CONAB, nós podemos fazer um ensaio bastante interessante. A diferença entre essas duas médias. Quando nós fazemos a diferença entre média SESB e média CONAB, a média SESB tem apresentado de 22 até 35 sacas de soja por hectare de diferença, dependendo da região que nós estamos comparando. Isso para nós vai nos dar um potencial médio maior que 30% em relação ao ganho produtivo. Isso para nós é um número extremamente interessante, porque quando eu falo em potencial de maior que 30%, na média, eu posso falar para vocês que se vocês estão produzindo hoje 60 sacas de soja por hectare, nós podemos chegar a 75 com uma possibilidade muito alta, desde que nós ajustamos o nosso manejo, porque grande parte desse potencial de ganho produtivo está associado com o manejo, até porque o efeito climático aqui já está mitigado, já está sendo considerado para todos os sistemas. Logo, nós estamos trazendo o problema para dentro de casa. Isso é bom? É ruim? O que eu posso pensar em relação a esse cenário? Eu acredito que seja bom, porque se esse potencial estivesse no efeito clima, eu não teria nada muito o que fazer, porque o problema não estaria nas minhas mãos. Mas como nós estamos com um grande potencial associado principalmente no manejo, eu estou trazendo o problema para dentro de casa e automaticamente eu posso desenvolver algumas ações ou manejo que possa estar extraindo esse potencial produtivo que nós estamos deixando de ganhar. Então, a oportunidade produtiva, ela existe. Então, nós temos um número extremamente positivo dentro do nosso cenário e automaticamente eu posso tornar o meu sistema produtivo muito mais sustentável e rentável. Dando continuidade, eu peguei 2 estados de grande relevância na produção da soja e de qualquer cultura, principalmente pensando em grãos, Paraná e Mato Grosso. Hoje, de acordo com a Conab, o Paraná tem uma média de 54 sacas de soja por hectare e o Mato Grosso 57 sacas de soja por hectare. Vamos destacar por blocos de produtividade cada estado as médias SESB. Então, no Paraná, eu tenho média variando de 65 a 80 sacas de soja por hectare, representando aí os patamares de média em diferentes cores. Lá no Mato Grosso, eu tenho variações de 77 até 90 sacas de soja por hectare. A pergunta é, o que esses 2 estados têm em comum quando nós separamos em blocos de produtividade? Notem, pessoal, que nós destacamos o sul de cada estado. Isso quer nos dizer alguma coisa? Sim, uma informação extremamente interessante. O sul de cada estado tem nos representado, tem nos mostrado um maior nível tecnológico. Mas o que eu estou associando dentro desse pacote tecnológico? Pesquisa, produtores hoje muito ligados à pesquisa, então os órgãos de pesquisa têm um papel fundamental, manejo básico e associado em pesquisa e as tecnologias disponíveis que sejam viáveis para ser implementada dentro do sistema produtivo. E automaticamente o sul de cada estado, que tem representado as maiores médias produtivas, está associado a esse pacote tecnológico que envolve pesquisa, manejo e tecnologia. Isso para nós quer nos dizer o quê? Uma oportunidade enorme, não só de ganho produtivo, mas também de nós sairmos um pouquinho da zona de conforto, entender o sistema produtivo, aquilo que está disponível para nós, ajustarmos o nosso manejo e alcançar o potencial produtivo de mais de 30% que nós mostramos no slide anterior. E qual que é o grande start dentro desse contexto? Eu não vou conseguir fazer isso se eu não conhecer o ambiente de produção. E o ambiente de produção ele pode ser conhecido utilizando essas 3 palavras mágicas dentro do nosso contexto: diagnóstico, interpretação e tomada de decisão. No diagnóstico, eu já sou bastante enfático em relação a isso. Nós precisamos pecar pelo excesso. Quanto mais informação nós levantarmos dentro do diagnóstico, mais subsídios eu vou ter para ter uma correta interpretação e automaticamente uma tomada de decisão assertiva. Para nós alcançarmos o potencial produtivo que de fato a gente tem, eu preciso ter assertividade na tomada de decisão. Isso é uma consequência de uma interpretação correta e de informações levantadas do meu próprio sistema produtivo. E aqui eu posso, novamente, pecar pelo excesso. E
eu tenho que obedecer um critério de metodologia, porque se eu levantar a informação errada, todo o meu processo, essa cadeia de interpretação e tomada de decisão também vai ser errado. Não vou entrar em méritos em relação à metodologia, mas é importante nós destacarmos dentro desse contexto. Então, vimos oportunidade produtiva, o grande start dentro desse cenário, porque eu só consigo ter assertividade se eu tiver diagnóstico e interpretação, e a logística que nós precisamos adotar. Se eu tiver conhecimento desses três primeiros aspectos abordados, automaticamente a gente já começa a dar o direcionamento que nós precisamos. Qual que é a lógica que nós precisamos ter dentro desse cenário, pessoal? Eu preciso entender que eu não trabalho para mim, eu trabalho para um outro ser vivo, que no caso é a planta. E aí pode ser soja, milho, algodão, café, qualquer outra planta que nós inserimos dentro do nosso sistema produtivo. Nós temos que ter em mente que essa planta ela tem uma lógica de trabalhar. A primeira lógica da planta é produzir raiz. A segunda lógica é perpetuar a parte aérea para, de fato, perpetuar a sua espécie, que é produzir grãos e automaticamente nos dá o que a gente chama de produção final, que é o grão, que é o que importa lá na balança para o produtor e o que vai trazer rentabilidade e sustentabilidade. Isso funciona como? Eu primeiro preciso garantir produção de raiz. Então, a raiz automaticamente está muito associado com o solo, que é o nosso tema específico hoje, construir perfil de solo, e isso vai nos dar o quê? O direcionamento para atender a primeira prioridade. Uma vez que eu tenho crescimento do sistema radicular, eu tenho um perfil funcionando dentro da melhor performance, eu vou ter o processo chamado de fisiologia propriamente dita, que é a transpiração. A transpiração entrar CO2, associado com energia solar, vai transformar compostos inorgânicos em orgânicos e vai me dar o produto final. Se um fisiologista, que é em partes a minha formação também, ouviu falar de forma tão simplista a fisiologia de planta, pode até ficar bravo comigo, mas a campo, de fato, é isso que nós precisamos saber, atender a prioridade da planta. Tá? É até uma heresia da minha parte falar que a planta pensa, mas eu posso falar que a planta ela pode interpretar o sistema produtivo. Então, nós temos, sim, que tomar cuidado, porque ela tem termosensores, hidrossensores, biosensores e pode identificar qualquer fator antagônico dentro do sistema produtivo. O meu papel como produtor, consultor, ou que está trabalhando dentro do sistema produtivo, é tentar tirar o máximo desses fatores antagônicos e permitir que essa planta cresça dentro da sua melhor performance. Essa é a primeira logística pensando em planta, atender às suas necessidades e prioridades. A segunda logística é que eu não vou conseguir sair de um patamar produtivo de 50 sacas de soja por hectare no ano para 100 sacas de soja por hectare no segundo ano, mesmo fazendo tudo que a gente faz, que a gente vai estar comentando aqui. Muito pelo contrário, eu vou ter que construir de forma gradativa essa produtividade. Eu vou sair de 50 para 55, de 55 para 60 e assim sucessivamente. Então, se eu tiver essas duas lógicas, eu tenho o pé no chão, porque eu vou construir de forma gradativa a produtividade, eu não espero um salto muito alto, e sei que eu estou trabalhando para um outro ser vivo, que é a planta. Eu tenho que atender às suas prioridades e necessidades. Dessa forma, pessoal, a gente pode entrar dentro do tema propriamente dito, perfil de solo. E aqui eu já vou fazer o primeiro link com o nosso tema, que eu comentei com vocês lá no Grande Start, diagnóstico. Hoje, quando eu trabalho pensando em construir perfil de solo, principalmente associado com produtores, o que o produtor me passa? O produtor me passa uma análise de solo, na maioria das vezes, é esse tipo de informação. Análise de textura do solo, análise de macro, de micronutrientes e alguma coisinha já associado com a biologia do solo, e nesse caso é a matéria orgânica. A pergunta que eu faço para vocês, esse nível de informação é o suficiente para que eu consiga construir um perfil de solo e atenda às necessidades da planta, que nós comentamos no slide anterior, que é prioridade e necessidades primárias para ter um bom desenvolvimento e crescimento? Pessoal, muito difícil a gente conseguir construir perfil de solo sem nós termos dados para que possibilite a interpretação e a tomada de decisão. Esse volume que habitualmente o produtor está acostumado em passar ou gerar dentro do sistema produtivo representa 15% apenas do volume que nós, e eu falo nós aqui internamente no SESB, que a gente trabalha para tentar entender o perfil de solo e dar os direcionamentos para a construção do perfil de solo. 15% apenas do volume de dados que a gente trabalha para tomar os devidos ações ou dar os devidos direcionamentos para o nosso sistema produtivo.
Logo, eu posso afirmar para vocês que o diagnóstico, a interpretação e a tomada de decisão dificilmente está funcionando dentro desse cenário, porque eu vou estar limitado pela falta de informação. E eu tinha comentado com vocês também, é bom nós resgatarmos, porque quando a gente peca pelo excesso, que foi exatamente a frase que eu ia resgatar aqui, nós vamos ter o subsídio, pelo menos é mais fácil sobrar informação do que faltar, pessoal. Então, aqui, de fato, o diagnóstico, nós temos que pecar pelo excesso. É saudável fazer isso. E eu não estou trazendo custo para dentro do sistema. Grande parte desse diagnóstico, pessoal, nós podemos fazer utilizando ferramentas extremamente viáveis e com um pacote tecnológico extremamente formalizado para nós dentro das culturas que nós temos hoje a nível de Brasil. Então, eu não estou trazendo custo para dentro do sistema. Nós estamos trazendo uma oportunidade para que, de fato, você amplie o seu rendimento e se torne cada vez mais sustentável e rentável dentro do sistema produtivo. E aquele nível de informação, 15% em relação ao volume que nós trabalhamos, é exatamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse é um padrão de análise de solo que nós habitualmente estamos acostumados a trabalhar. Aqui eu trouxe uma análise de solo, vocês vão entender a importância dessa análise de solo e essa conjuntura de informações que nós estamos trabalhando. Aqui nós também podemos trazer o conceito de quebra de paradigma. O que eu quero dizer? Então, o primeiro quebra de paradigma em relação ao que nós temos hoje para trabalhar a nível de agricultura é não trabalhar apenas com a camada arável, que antigamente nós conhecíamos até os 20 primeiros centímetros. Então, nós já quebramos o paradigma e estamos trabalhando um pouquinho mais em profundidade, até 1 metro de profundidade. Por quê? Raiz de soja ou qualquer outra cultura, você pode ter certeza, pessoal, que vai além de 1,5 metro. Então, eu tenho que ampliar o meu olhar, ampliar o meu nível de informação, não só em superfície, também voltado para subsuperfície, porque a raiz extrai muita coisa dessas partes mais subsuperficiais e automaticamente vai me dar o subsídio que as plantas precisam para se desenvolver e crescer bem. Então, primeiro quebra de paradigma é questão trabalhar não somente em superfície, mas em subsuperfície também. E um segundo quebra de paradigma é que, dentro de uma análise de solo, nós vamos trazer outros conceitos, porque eu não consigo construir perfil de solo trabalhando os pilares de forma isolada. Hoje eu preciso colocar tudo dentro do meu campo de visão, aspecto físico, químico e biológico, para eu ter uma interpretação muito mais multidisciplinar e representativa do meu sistema. Então, o primeiro tópico aqui que eu trago dentro dessa análise de solo é a resistência à penetração. A resistência à penetração, trabalhando com a unidade megapascal, significa o que para mim? Que até 1 metro de profundidade eu não tenho impedimento físico. Nós temos aqui internamente no SESB que acima de 1,5 megapascal a gente já começa a ter alguma restrição. Isso não é um valor absoluto. De sistema para sistema, esse 1,5 megapascal pode chegar até 3 megapascal e não causar nenhum efeito antagônico, a gente conseguir conviver com esse problema. Então, eu não posso considerar um valor absoluto. Na agricultura, dificilmente a gente vai entrar dentro de valores absolutos. Então, eu posso, já dentro dessa análise de solo, nesse exemplo que eu trago aqui para vocês, eu não tenho impedimento físico. Aqui é um sistema radicular que pode crescer sem nenhuma resistência mecânica, se é que me permitem esse comentário. Delta pH, todo produtor pode pedir para um laboratório fazer as análises de pH de solo. E aqui o delta pH para nós não é nada mais que a diferença entre pH e cloreto de potássio menos água. Por que é importante essa informação para nós? Que um solo que tem propriedade de delta pH negativo, ele vai ter mais facilidade para absorver o quê? Cálcio, magnésio, potássio, que são as bases do solo e essenciais para qualquer cultura instalada dentro do sistema produtivo. Então, quimicamente falando, é um solo mais interessante. E eu posso falar para vocês, ou afirmar dentro desse contexto, que até 1 metro de profundidade, eu não tenho inversão de carga. Também posso afirmar para vocês que eu não tenho impedimento químico, porque eu tenho cálcio em quantidade bem distribuído, e uma mesma ótica de interpretação para fósforo e boro, que são 3 elementos extremamente específicos para eu crescer raiz e atender a primeira prioridade da planta. E alumínio em baixos níveis, ou seja, que não vai causar nenhum efeito deletério para o crescimento e desenvolvimento do sistema radicular, porque todos sabem, o alumínio é extremamente prejudicial para o sistema radicular.
Posso afirmar para vocês também, e aqui na ótica da biologia do solo, que nós temos fosfatase ácida, arisulfatase e beta-glicosidase dentro de concentrações interessantes. Essas enzimas estão associadas ao quê? Fosfatase ácida, a solubilização do fósforo, então aumenta a eficiência de aproveitamento. Arisulfatase, a solubilização de enxofre, mesma ótica do fósforo. E a beta-glicosidase, a biodegradação do carbono. Então, o meu solo está tendo um equilíbrio do aspecto físico, químico e biológico extremamente interessante. Dentro desse contexto, nos primeiros 20 centímetros, afirmo para vocês que estão em concentrações interessantes e ideais, mas abaixo disso eu não posso afirmar, porque a literatura não nos permite fazer essa interpretação. Mas como nós trabalhamos um conceito em engenharia reversa e todos podem usar dessa interface também, como é um solo que tem uma média produtiva de 89,6 sacas de soja por hectare, eu posso usar o conceito de engenharia reversa. É um solo que provavelmente está trabalhando dentro de concentrações na superfície e subsuperfície de nutrientes, numa concentração interessante, porque é um solo que está produzindo muito. Então eu parto de um contexto que está funcionando e automaticamente eu faço minhas devidas interpretações. Isso a gente chama de engenharia reversa. É uma mancha na minha área que está funcionando muito bem e eu gostaria de homogeneizar a minha área em cima desses parâmetros ou desse padrão de mancha, que praticamente está me trazendo muita produtividade e é um solo que está funcionando dentro da minha melhor performance ou próximo dela. Pessoal, dentro desse conceito, aqui nós já trabalhamos multidisciplinaridade e agora a gente começa a abrir um pouquinho mais das informações. Eu não comentei a respeito do V% dentro da análise de solo anterior, porque eu procurei abrir um pouquinho essas informações para trazer agora os aspectos físico, químico e biológico, não nessa ordem especificamente, mas com uma ótica um pouquinho diferente. Nós interpretamos a análise de solo, mas agora a gente vai dar os direcionamentos de importância. O que de fato acontece dentro de um sistema de alta produtividade? É algumas interfaces que nós estamos observando com muita frequência, e eu acho que todos poderiam se movimentar para construir um cenário como esse. No quesito V%, o V% pode ser muito perigoso para nós, tá? Não vou entrar em mérito em relação a isso, principalmente quando a gente vai fazer uma recomendação de correção do solo. Mas também pode ser um ótimo aliado. Notem que numa área que está produzindo menos que 70 sacas de soja por hectare e uma área que está produzindo mais que 90 sacas de soja por hectare, nós temos um gráfico com diferentes profundidades de solo e em relação à saturação por base. O que eu já de cara observo? Que um solo que está produzindo acima de 90 sacas de soja por hectare está tendo um V% em todas as profundidades maiores. Mas é só isso que nós observamos? Não, pessoal. Nós também podemos abrir os nossos horizontes de interpretação. Num solo que está produzindo menos de 70 sacas de soja por hectare, nos primeiros 20 centímetros é um solo considerado hipertrófico. Hipertrófico é quando o V%, pessoal, está entre 35% e 50%. Isso até 20 centímetros de profundidade. De 20 a 1 metro de profundidade, esse solo sai de hipertrófico para hipodistrófico, V% menor que 35%. Ou seja, em relação a um caráter químico, é um solo que tem uma condição não muito interessante, porque o V% está abaixo de 35%. Quem pega a cultura da soja, por exemplo, sabe que um V% ideal está entre aí 65% e 70%. Bom, superfície está numa concentração aceitável, em subsuperfície a gente já está com uma condição, um caráter um pouquinho ruim. Quando nós mantemos a mesma ótica de interpretação e vamos para um solo que está produzindo acima de 90 sacas de soja por hectare, do 0 até os 60 centímetros de profundidade é um solo eutrófico, acima de 50% do que de V%. E de 60 a 1 metro de profundidade é o hiperdistrófico, que é a mesma condição lá na superfície de um solo que está produzindo menos. Olha para vocês verem como que o V% ele está positivo em relação à superfície e subsuperfície. Nós trazemos uma linha de separação, vamos pegar aqui e travar uns 40% de V%. Nós conseguimos enxergar alguma coisa a mais? Sim, que em solos que estão produzindo mais que 90 sacas de soja por hectare, abaixo de 40 centímetros de profundidade, o V% é maior que 30%. É uma mera observação? Pode ser que sim, mas é uma condição que eu gostaria de construir para o meu cenário, porque o V% está trazendo uma característica que está associado com o ambiente que está produzindo muito, e V% é o quê, pessoal? V% não é nada mais que cálcio, magnésio e
potássio, cálcio e magnésio na CTC, e a CTC é formada pelo quê? Cálcio, magnésio e potássio, mais hidrogênio e alumínio. Então, conforme eu aumento potássio, cálcio e magnésio, eu aumento o meu V%. Então, se eu tenho um V% elevado em subsuperfície, automaticamente eu estou associando com maiores concentrações de nutrientes em superfície e subsuperfície bem distribuído no perfil. Isso, de fato, acontece? Sim. Quando nós ampliamos o nosso campo de visão e distribuímos a concentração desses nutrientes ao longo do perfil em profundidade até 1 metro, o que nós observamos? Abaixo dos 40 centímetros, já coloquei uma linha divisória, nós podemos notar que um solo que está produzindo muita soja por unidade de área ou qualquer produtividade de outra cultura, o solo SESB tem apresentado maiores concentrações de fato de potássio, cálcio e magnésio, que está muito correlacionado com o slide do V% que nós comentamos anteriormente. Mas tem algo mais que a gente pode enxergar dentro desse processo? Sim. Quando eu peguei, por exemplo, a concentração de cálcio num patamar produtivo de 50 a 70, de 70 a 90 e maior que 90 sacas de soja por hectare, nós comentamos no slide anterior que são elementos melhor distribuídos. Então, em concentrações extremamente interessantes. E isso acontece. E aqui o exemplo cálcio é extremamente favorável para a gente enxergar isso. Se nós traçarmos uma linha em diferentes profundidades, pensando em 50 a 70 sacas de soja por hectare, o primeiro gráfico do lado esquerdo nosso, o teto de cálcio, o máximo que a gente observou, que é quase próximo aí de 40 milimol, nós observamos nos 10 primeiros centímetros. Quem conhece um pouquinho de cálcio, sabe que o cálcio tem uma dinâmica extremamente complicada. Nós notamos que fica concentrado na superfície. E produtividades baixas, e um solo que não tem uma característica química muito favorável, isso de fato se consuma. Então, a concentração de cálcio está mais aqui nos 10 primeiros centímetros. Essa mesma concentração de cálcio, numa produtividade de 50 a 70 sacas de soja por hectare, correspondeu a que profundidade quando eu tenho uma produtividade de 70 a 90? A 25 centímetros de profundidade. E essa mesma concentração correspondeu a que profundidade numa produtividade de 90 sacas de soja por hectare? A 60 centímetros. Então, conforme nós aumentamos a média produtiva daquele ambiente, eu tenho um cálcio mais em subsuperfície. Ou seja, eu saí de 10 centímetros para 60 centímetros. Eu distribuí esse cálcio em 50 centímetros de profundidade. É extremamente eficiente essa logística de distribuição de cálcio, automaticamente me dá uma resposta produtiva extremamente interessante, mas nós temos que ter em mente que não é um fator isolado, é o cálcio mais outros elementos, mais outras condições positivas que vai me dar esse patamar produtivo. Mas como o cálcio tem uma dinâmica extremamente complicada, nós notamos que aprofundar cálcio no sistema é difícil, mas a logística de boas práticas, ela pode ser extremamente favorável. E nós vamos entender isso. Além do V%, além da distribuição de nutrientes, nós levamos cálcio, magnésio e potássio, e o cálcio especificamente bem distribuído e aprofundando no sistema, nós também temos uma outra ótica, o aspecto biológico do solo. Tem acontecido coisas interessantes dentro desses ambientes de alta produtividade? Sim, nós usamos a mesma lógica. Eu separei em gradientes produtivos menor que 100 sacas de soja, menor que 60 sacas de soja por hectare, entre 60 e 80, 80 a 100 e maior que 100. Para o carbono orgânico total, que é o aspecto ou fator que nós consideramos aqui. O que nós podemos notar, pessoal, de cara, que em ambientes menor que 60 sacas de soja por hectare, nós temos uma condição média de carbono orgânico total, de acordo com os parâmetros de comparação da Embrapa, até 10 centímetros de profundidade. Faz sentido, porque é onde a gente tem maior concentração de matéria orgânica. Conforme nós vamos aumentando o patamar produtivo, nós vamos aumentando a profundidade, o quê? De médio para alto de concentração de carbono orgânico total. Isso está totalmente associado à maior diversidade de cultura dentro de sistemas que estão produzindo muita produtividade por unidade diária. E quando eu falo para vocês que uma área que está produzindo mais que 80 sacas de soja por hectare tem, no mínimo, 3 culturas diferentes dentro do sistema produtivo, pessoal, vamos nos atentar ao quê? A boas práticas, agricultura de sistema de plantio direto associado à diversidade de cultura com rotação de cultura, porque todas as áreas, quase todas, 99,9%,
que estão produzindo acima de 80 sacas de soja por hectare, estão usando o sistema de diversidade de cultura e trabalhando com mais de 3 culturas diferentes no sistema. Isso tem me proporcionado condições extremamente interessantes, principalmente para crescer raiz. Então, nós estamos atendendo, juntamente com o aspecto nutricional, cálcio, magnésio, potássio, entre outros elementos inerentes ao sistema radicular, biologia do solo e o aspecto físico do solo também trabalhando em prol do sistema, do desenvolvimento do sistema radicular. E dentro desse contexto, quando a gente coloca tudo no mesmo pacote, a gente pode fazer uma analogia bastante interessante. Solos arenosos e solo argilosos. Solo arenoso, quando a gente faz o comparativo, nós temos uma média produtiva de 76 sacas de soja por hectare. Já no solo argiloso, 86 sacas de soja por hectare. Mas se nós compararmos essa média arenosa e argilosa há 5, 6 anos atrás, nós íamos ter uma diferença aí de 20 sacas de soja por hectare. Alguns produtores já estavam desistindo de produzir soja, por exemplo, em solo arenoso. Era muito difícil. Mas hoje essa média, ela estreitou tanto que a nossa diferença hoje está apenas de 10 sacas de soja por hectare. Ou seja, solos arenosos versus solos argilosos é uma estreita diferença produtiva. Mas por que isso aconteceu? Ou está acontecendo e talvez essa diferença diminua ainda mais? Os produtores hoje que estão produzindo ou estão conhecendo o seu ambiente de produção, automaticamente descobriram que práticas intensivas e respeitando as suas limitações, tem feito um grande sentido para produzir em solo arenoso, textura média, textura argilosa, e automaticamente está associado com boas práticas, diversidade de cultura, matéria orgânica, calagem, engessagem e adubação. E como o nosso assunto é construir perfil de solo com sustentabilidade e rentabilidade, eu não posso trazer para vocês práticas que são inviáveis. Aqui nós estamos considerando práticas que esses produtores que estão produzindo muito, práticas básicas, que já tem um pacote tecnológico muito bem formalizado e formatado dentro do sistema produtivo. Vamos destacar um deles e vamos ver se isso de fato tem uma diferença enorme para o nosso contexto. Calagem. Muitos produtores e consultores já ouviram falar sobre calagem e correção de solo. É importante para o nosso contexto? Tem feito sentido? Pessoal, eu peguei uma amostragem do SESB de 936 áreas de forma aleatória. Dessas 936 áreas, 65% realizou calagem e 35% não realizou calagem dentro de um intervalo de 3 anos. Faz sentido em relação à calagem? Bom, o fato de realizar sim ou não, para nós aqui é muito vago, mas vamos abrir um pouquinho mais essas informações. Dos 606 áreas, que é 65% do 936, a média produtiva foi 85 sacas de soja por hectare. Já para aqueles que não realizaram, foram 79 sacas de soja por hectare. Ou seja, quem está aplicando calcário tem tido uma média produtiva mais de 7,5% em relação a quem não tem aplicado. Nós paramos por aqui? Não, vamos abrir um pouquinho mais a informação. Só para vocês entenderem que as boas práticas, elas não são custo, e sim são investimento. Nós temos que entender que isso tem um papel extremamente importante dentro da nossa filosofia de trabalho. Pegamos, então, aqueles 65% que aplicaram calagem e distribuímos por região do Brasil. Quantos por cento desses 65% têm feito calagem em diferentes regiões do Brasil? Desses 65%, 36% vem do Sul, 23% vem do Sudeste, 27% do Centro-Oeste e assim sucessivamente. Se nós observarmos de sul do Brasil a norte do Brasil, o sul do Brasil tem aplicado mais do que o norte do Brasil. E quando nós somamos a porcentagem de aplicação de acordo com cada região, 86% dos 65% que estão aplicando calcário está concentrado no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E uma pequena porcentagem no Nordeste e Norte. Então nós já temos o quê? Concentrações que um pacote formalizado lá no Sul, no Sudeste e Centro-Oeste está muito mais formatado do que no Norte e no Nordeste. Temos que levar essa informação para eles, que é extremamente relevante. E é a nossa nova fronteira agrícola. Somado a isso, vamos ver o aspecto produtivo. O Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste tem tido diferença nas médias produtivas. As maiores médias estão nos mesmos locais que estão aplicando mais calcário. É uma mera coincidência? Eu acho muito difícil, pessoal, porque a calagem, somado com outras práticas, que também faz um sentido enorme para o nosso contexto, vai dar a resposta produtiva que a gente espera. Dentro desse cenário, também inclui uma outra informação, dose de calcário. A mínima que nós observamos para cada região do Brasil,
a máxima que nós observamos para cada região do Brasil. Ou seja, a mínima variou de 0,5 a 0,8 toneladas por hectare, a máxima de 5 a 12 toneladas por hectare, no intervalo de 3 anos. Se eu falasse isso para o meu pai há 5, 10 anos atrás, ele acharia que eu estava louco, 10 toneladas por hectare de calcário no intervalo menor de 3 anos. É muito calcário, mas como a gente está produzindo muito, pessoal, as práticas intensivas, elas começam a fazer muito sentido, porque eu estou extraindo, eu estou usufruindo muito do meu sistema produtivo também. E a média variou aí de 1,9 a 3,9 toneladas por hectare, sendo que as maiores médias estão no sul, sudeste e centro-oeste, que de fato estão descobrindo que o calcário ou a calagem do sistema produtivo tem feito uma diferença enorme. Paramos por aqui? Não, vamos abrir um pouquinho mais a informação. Tipos de calcário que estão sendo utilizados dentro do sistema produtivo, a frequência de utilização desses calcários e a produtividade relacionada. Então, é um gráfico aí de 3 eixos, vamos se dizer. Em relação ao tipo de calcário, dolomítico, calcítio, magnesiano, que saiu do mercado, mas ainda tem um restício, óxido de cálcio, magnésio, mistura industrial, hidróxido de cálcio, magnésio. Frequência de utilização. Grande parte dos calcários hoje utilizados está entre dolomítico e calcítio, que é a tecnologia mais preconizada no mercado. Então, eu posso falar para vocês que aqui a minha amostragem é grande, e a média produtiva relacionada com esses tipos de calcário está entre 82 e 87 sacas de soja por hectare, muito estreita e uma variação muito pequena. Mas quando a gente muda um pouquinho a ótica para outras tecnologias, pensando em correção de solo, que é mais refinada e está mais recentemente introduzida no mercado, nós temos uma oscilação aí de 77 a 93 sacas de soja por hectare. Oscilou um pouquinho mais, mas notem que a minha frequência de utilização dessa tecnologia é baixa ainda, então eu preciso ampliar esse número para ter uma maior certeza se de fato vai ter maiores médias produtivas ou não, mas acredito que é uma tecnologia que soma dentro do nosso contexto e possa de fazer um sentido enorme, principalmente quando a gente quer ganhar velocidade e quer ganhar janela de correção de solo, porque provavelmente é um calcário que a gente tem maiores garantias e automaticamente vai me trazer aí uma perspectiva de correção dentro de um intervalo de tempo menor e automaticamente vai me abrir novas possibilidades de janela. É importante a gente ter isso em mente, pessoal, porque dependendo do propósito, nós podemos usar diferentes tipos de calcário porque tem disponibilidade no mercado de tecnologia. Graças a Deus, a pesquisa está trabalhando ao nosso favor. E quando eu falo de perfil de solo compilado de tudo isso, é o aspecto físico, químico e biológico trabalhando ao nosso favor, de forma em consonância e unificada, porque se eu tenho uma ação dentro de um aspecto físico, automaticamente eu vou ter uma reação no aspecto químico e biológico e assim vice-versa. Então, tudo que eu tiver de manejo dentro do sistema solo vai repercutir em outros aspectos, porque é um efeito cascata, e eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que entender o meu sistema para manejar da melhor forma possível, porque é um aspecto do nosso ambiente de produção que eu vou ter que conviver durante todo o ciclo da cultura e eu não, dificilmente é uma tendência que eu consigo corrigir dentro de uma safra. Então, eu vou ter que ter de forma gradativa a construção do perfil de solo. E eu vou ter que me associar com o quê? Com as boas práticas de manejo, entender as minhas limitações e entender também que uma ação me desencadeia um efeito em reação em cadeia. E aí, automaticamente, eu vou estar trabalhando todo o aspecto físico, químico e biológico. E eles estão totalmente interligados. Pessoal, se nós entendermos isso e trabalhar dessa forma, a gente pode criar uma expectativa real de ser um campeão e automaticamente a gente vê esse modelo de lavoura, que é extremamente gratificante para os nossos olhos. E tudo começa num bom planejamento de safra, construção de perfil de solo e um outro tema que é o quê? Arquitetura de planta, que não é o nosso caso aqui, mas o solo tem uma participação extremamente relevante dentro desse cenário e é por isso que nós conversamos sobre esse tema. Se nós fizermos isso, nós mitigamos efeitos de clima, potencializamos nossa produtividade e tornamos uma planta muito mais resiliente para suportar condições de adversidade. Muito obrigado pela atenção. Marcos, passo a palavra para você se tiver algum questionamento. João, excelente palestra, João. Eu tenho uma pergunta. Os fatores produtivos trabalhando em conjunto são fundamentais para o incremento de produção. Na sua visão, a construção do perfil de solo é a base de tudo? Marco, obrigado pela pergunta. É extremamente relevante para dentro do contexto. Eu vou dar uma resposta de agrônomo, Marco. É um dos fatores
primordiais para que, de fato, a gente construa um ambiente de produtividade. Então, sim, eu preciso passar pela construção do perfil de solo para que, de fato, a minha planta responda de forma positiva e nós conseguimos expressar o potencial produtivo dos materiais genéticos inserido dentro daquele sistema. Notem que a minha resposta é em cima de conjunto de fatores que vai passar pelo planejamento agrícola, pela construção do perfil do solo, pelo posicionamento de material genético, população de plantas, plantabilidade, manejo de arquitetura de plantas para que, de fato, essa planta expresse o seu potencial produtivo. Mas para atender a primeira prioridade da planta, resgatando um pouquinho daquilo que a gente conversou lá no material, eu preciso construir o perfil de solo. E automaticamente a primeira prioridade está associada com produção de raiz. Então, se eu tiver, dentro desse conceito, Marco, eu tiver características físicas, químicas e biológicas, falando fisicamente ideal, quimicamente corrigido e biologicamente ativo, eu já parto do pressuposto que eu tenho um perfil de solo responsivo e de forma positiva, que é o que todo produtor e consultor automaticamente almeja e está caminhando para tal. É fácil fazer isso? Eu acho que eu tenho que ser bastante honesto e sincero aqui. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, assim, existe o caminho mais fácil ou que a gente consiga, de fato, interpretar da melhor forma para nos dar o embasamento. E, novamente, é diagnóstico, levantar o máximo de informação possível, é interpretação e tomada de decisão. Por isso que o produtor e o consultor trabalhando de forma conjunta, entendendo esse conjunto de fatores, trabalhando o conceito de forma multidisciplinar, automaticamente vai me dar o subsídio para passar pela construção do perfil de solo, que é um dos principais fatores que vai, de fato, me dar o subsídio que eu preciso para expressar o máximo do potencial produtivo. Então, é um dos fatores e está entre os mais importantes. E construir perfil de solo não é fácil, desde que você entenda o seu contexto e o que você tem em mãos. Aí, automaticamente, as coisas começam a acontecer de forma positiva. João, eu tenho mais uma pergunta. A gente acompanhou a sua palestra e viu que o V% é fundamental, é o aumento do V% em profundidade. A Viter tem vários produtos que podem atuar com correção de construção de perfil de solo, que são o Calfértil, o Optimix, que é a mistura industrial de calcário com gesso, e os calcários de alta reatividade. Na sua visão, como é que a gente constrói esse perfil de solo? Ah, perfeito. A construção do perfil de solo ele vai passar por vários aspectos, tá, Marco? E dentre eles, nós temos alguns inerentes à resposta da correção do solo. Então, a correção do solo, associado com condicionadores de solo, que é por aqui a gente pode colocar outros fatores ou outras tecnologias dentro desse contexto. Gessagem, é um bom exemplo dele, que daí automaticamente, trabalhando em conjunto com o calcário, vai nos dar as funcionalidades ou a resposta que a gente está buscando. Automaticamente vai depender muito do propósito do produtor. O que eu quero dizer que o fato do V% ser um ótimo alinhado nosso para a interpretação de análise do solo e nos dar subsídios para que, de fato, a gente consiga planejar nossas ações ou nosso manejo, nós temos que ter em mente o quê? Qual que é a tecnologia que eu tenho disponível, até onde eu quero chegar na questão do investimento, para que de fato não seja custo e sim investimento dentro do meu sistema produtivo, e eu preciso preparar o meu ambiente para que ele seja responsivo. Eu vou trazer um exemplo para você aqui, Marco, prático e que tem acontecido muito, principalmente em regiões que é de renovação de cana, só para você entender onde que eu quero chegar. Nós temos várias hoje áreas que estão saindo da parte de cana, estão renovando essas áreas para a gente plantar cultura de grãos. Um exemplo é a soja. Então, essas áreas que nós temos cana, tem um produto que é aplicado que é muita vinhaça. E a vinhaça é extremamente rica em potássio. Ponto. É o primeiro conceito que a gente precisa entender disso. Quando eu faço uma análise de solo, eu tenho lá um V% X. E aí eu posso falar para você que, bom, João, V%, eu corrigir pelo V% é muito arriscado dentro do nosso negócio. Por quê? Quem que ensinou isso não é o João, é o próprio produtor quando está trabalhando nessas áreas de renovação de cana. Mas é um produtor que tem um conceito ou uma interpretação do sistema muito prático. Então ele falou para mim que corrigir um solo arenoso e um solo argiloso é complicado. Porque eu vou chegar no V% com 70% com muita facilidade no solo arenoso, mas não vou estar colocando a concentração de cálcio e magnésio dentro desse solo na proporção que eu gostaria.
Por quê? Porque eu vou chegar com muito mais facilidade e quando eu tenho uma expectativa produtiva muito elevada, automaticamente eu não vou chegar nos 2,2 centimol carga de cálcio por decímetro cúbico e nem 1 centimol carga por decímetro cúbico de magnésio. Mas eu vou chegar nos 70%. E como eu tenho uma expectativa produtiva elevada, eu não vou atingir esses níveis de concentração que eu preciso, em concentração e bem distribuído no perfil. Então, automaticamente, o produtor ele já tem algumas alternativas. Se eu não consigo chegar nessas concentrações através da correção do V%, eu vou na concentração desses elementos na CTC, que está associado com o V%. Então, é uma forma de você corrigir esse problema e automaticamente colocar a concentração que você precisa nesses ambientes de alta produtividade. Esse é o primeiro ponto. Associado a áreas de vinhaça é o quê? Uma vez que eu tenho esses parâmetros, essas informações de concentração do elemento na CTC, eu sei que eu tenho algumas faixas, por exemplo, de 32% a 54% do cálcio na CTC, de 8% a 24% do magnésio na CTC e de 3% a 5% de potássio na CTC. Essas áreas de vinhaça, Marco, têm apresentado quase 10% a 12% de cálcio, de potássio na CTC. Automaticamente, com uma análise de solo, eu já interpreto que corrigir aquele solo, pensando em colocar magnésio no sistema, porque o meu potássio está muito elevado, não vai funcionar. Então, assim, por que que não vai funcionar? Porque o potássio está muito elevado, eu não vou corrigir aquele problema de uma safra para outra. É gradativa a correção daquele problema. E se eu colocar o magnésio no sistema, a planta não consegue absorver, porque compete pelo mesmo sítio de absorção em relação ao potássio. Automaticamente a aplicação do magnésio foliar começa a fazer sentido. Então, com uma única análise de solo, eu consigo saber que o V% é arriscado eu corrigir o solo, mas é um ótimo aliado nosso, que daí eu venho completando a resposta, e que eu posso trabalhar a correção do solo pensando na proporção dos elementos na sua CTC, porque a gente tem parâmetros. Então, o próprio produtor está identificando caminhos para fazer essa correção de solo muito mais efetiva e eficiente. E a correção do solo, sim, é um ótimo aliado e passa, sim, para a construção do perfil de solo e para aumentar o potencial produtivo dos nossos ambientes. Mas nós temos que considerar diagnóstico, levantar essas informações para a gente ter esse nível de interpretação, desde que a gente tenha conhecimento técnico, para me dar o subsídio para as tomadas de decisão e preparar esse ambiente para que seja responsivo. Se eu não fizer isso, o calcário a gente pode usar a melhor tecnologia possível, e automaticamente a gente sempre vai culpar aquela tecnologia que não funcionou, mas automaticamente grande parte dessa culpa é nossa, como consultor ou o condutor que está trabalhando lá no campo, de não interpretar o seu ambiente de forma correta para que eu consiga extrair as informações suficientes para me dar o subsídio da ação, que é a ação assertiva dentro do sistema produtivo. Então entenda, Marco e o pessoal que está nos acompanhando, entender o sistema produtivo, usar a tecnologia de forma correta, respeitando as limitações do nosso sistema produtivo, vai fazer com que o meu investimento num calcário de alta performance passa a me dar mais performance positiva, automaticamente passa a ser investimento e não custo. E o calcário hoje, para mim, é um caminho sem volta, tá, pessoal? Notem naqueles slides que a gente conversou que grande parte dos produtores hoje que estão tendo altas produtividades por unidade diária passam pela correção do solo, com volumes de calcário extremamente elevados em relação ao passado. Por quê? Porque produtividades maiores exigem práticas mais intensivas, mas eu tenho sustentabilidade e rentabilidade associada a isso, porque eu produzo mais em cima de tecnologias utilizadas de forma racional e automaticamente mais intensivas, conforme eu já comentei anteriormente. Então, o calcário, por ter uma tecnologia mais refinada, me dá uma resposta mais positiva, desde que o meu ambiente seja responsivo. Então, é um efeito aí cascata dentro do sistema produtivo, por isso que a multidisciplinaridade faz muito sentido dentro desse cenário, e automaticamente entender o meu ambiente de produção também, tá, Marco? Então, é todo um fator que trabalha em prol de um único objetivo nosso, que é a produtividade, mas eu tenho que considerar todos os fatores inerentes a ele. João, eu queria agradecer a sua presença na sua palestra da construção do perfil de solo. Essa troca de informações é muito importante, né, para a gente elevar o patamar da produtividade do agro do Brasil. Muito obrigado. Marco, eu que agradeço o convite. É sempre uma honra falar sobre esse tema e qualquer tema que está envolvido o agro brasileiro. Para nós é extremamente gratificante e colaborar para o contexto do produtor, do consultor, em ampliar o seu patamar produtivo sempre é muito bom e positivo. Então, essa difusão de informação, o objetivo dessa websérie
é extremamente nobre e muito desejado dentro do nosso contexto, principalmente o agro do Brasil. Levar informações que de fato têm uma importância muito grande para o nosso contexto produtivo e tornar o produtor cada vez mais sustentável e rentável é uma ação nobre, uma ação que deve sim de fato ser feita com bastante frequência. Então, novamente, eu que agradeço o convite e sempre fico aí à disposição para estar ajudando o produtor brasileiro, junto com vocês e com qualquer outra centro de pesquisa ou órgão ou companhia. Um grande abraço. Bom, agradeço a presença de todos que interagiram até aqui e a gente encerra nessa websérie Solo Produtivo, Construção de Perfil de Solo. Convido a todos a assistirem os próximos capítulos dessas webséries que estão vindo na sequência. Obrigado.